O Senhor é maravilhoso e fiel. Nós vamos falar sobre disciplinas espirituais, só que disciplinas exteriores. Glória a Deus. Essa disciplina que nós vamos ver, por que ela é exterior? Porque ela é exteriorizada, ela se manifesta, ela é possível ser vista a todos. E é a simplicidade. Nós vamos falar hoje sobre a disciplina da simplicidade. Essa disciplina cristã, ela é uma realidade que ela começa no nosso interior, mas que resulta num estilo de vida que é expressada no exterior, como nós acabamos de falar. Nós nos enganamos se cremos que podemos possuir essa realidade no interior sem que ela atue de maneira profunda no nosso modo de viver, a simplicidade. E existe a tentativa, muitas vezes, de demonstrar a simplicidade sem realmente possuí-la. E isso acaba conduzindo a pessoa ao legalismo. E o que é o legalismo? O legalismo é o império da lei. Quando eu tento mostrar uma disciplina, quando eu tento mostrar um modo de vida, quando eu tento mostrar uma virtude, sem que de fato ela tenha nascido no meu interior. A disciplina a simplicidade, ela é uma das marcas da maturidade cristã, que um cristão desenvolve. E ela também, além de dever fazer parte da vida de todo cristão, a simplicidade, ela também é o segredo para aqueles que almejam uma vida sem estresse, longe do estresse. Quem não quer, não é verdade? Uma vida que não precisa atender às exigências da atualidade, que tem a ver com ter o que todo mundo tem, fazer o que todo mundo faz. Quem tem a simplicidade como disciplina em sua vida, está livre de todos esses requisitos que a sociedade meio que nos impõe para sermos participantes da sociedade atual. Uma pessoa que escolhe a simplicidade, ela com certeza terá menos dor de cabeça na sua vida, porque ela vai amparar em si algo chamado de contentamento e não conformismo. Quem tem a simplicidade, ele tem um espírito de contentamento diferente com o conformismo. E eu explico como isso funciona. A pessoa que é simples, ela é grata pelo que Deus dá. Ela é contente, ela alimenta em si gratidão e louvor a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Mas não significa que ela se conforma no estágio que ela está. Mas ela é alguém que adora e alimenta a gratidão a Deus até onde Deus a fez chegar. E a simplicidade, nós estamos falando de vários aspectos e de um sondeio no interior do nosso coração. Por quê? Porque essa disciplina que é exteriorizada, primeiro ela entra no forno da ação do Espírito dentro do nosso interior, com ações de maturidade, desenvolvendo em nós essa disciplina, esse modo de viver com simplicidade. A simplicidade nos ajuda a combater o perfeccionismo. E nós vivemos numa sociedade que as pessoas encaram perfeccionismo como algo positivo. Muitas vezes eu escuto pessoas falando assim: eu sou muito perfeccionista, e se sentindo o máximo por isso. Mas na verdade, o perfeccionismo, ele é uma fuga.
Ele é uma fuga da alma, ele é uma ação de fuga da alma para buscar obter valor pelo que se faz. A pessoa que é perfeccionista, ela não se contenta em sentir o valor que ela tem pela identidade que ela possui, mas ela busca valor em fazer algo melhor para que as pessoas digam: uau, o que você fez foi o máximo. Buscando sempre um reconhecimento para tapar a fuga da alma, para tapar a ferida daquela alma. E o perfeccionista, geralmente ele maltrata a si mesmo psicologicamente. Quem já lidou com isso, ou ainda lida com isso, ou convive com pessoas que são perfeccionistas, sabe que o perfeccionista nunca está contente com o que ele faz. Ele trabalha, ele luta, ele pernoita, e aí o pessoal fala: não está bom. Para ele nunca está bom. Ele sempre exige mais de si, e não só de si, ele exige da equipe que trabalha com ele. Porque o perfeccionista, ele maltrata-se a si mesmo psicologicamente, e também os demais por causa da exigência, por causa da pressão, por causa dessa demanda de que tudo esteja perfeito. E talvez você pense: pastora, mas nós não devemos sempre fazer o melhor, não devemos dar o melhor. E agora eu explico para você o que é diferente do perfeccionismo, que é o espírito de excelência. O espírito de excelência, que é o que nós devemos cultivar. O espírito de excelência em um cristão, na vida de alguém, ele busca fazer algo porque ele quer louvar a Deus com o que ele faz, com o que o Senhor o deu. E então ele aprende a lidar com a equipe que ele tem, entendendo as limitações de cada um. Ele é menos exigente porque ele entende a pessoa. Ele não só olha o objetivo, mas ele entende o contexto. E sabe que se cada um fizer o melhor dentro das suas possibilidades, com os recursos que tem ao alcance, esse será uma atitude, uma ação que vai louvar a Deus. Então eu quero parar por um momento e fazer esses paralelos, para que possamos crescer nisso, nesse aspecto como cristãos, entender a diferença do perfeccionismo e quando habita em nós um espírito de excelência. Então as características do perfeccionismo eu quero fazer o melhor, dou o que doer, para que no final as pessoas reconheçam o que eu fiz. Já o espírito de excelência é aquele que busca fazer o melhor, entende o seu contexto, as pessoas com quem ele trabalha e com que ele tem ao alcance, busca fazer o melhor com o intuito de louvar a Deus nesse melhor. Entende a diferença? E o que tem a ver o espírito de excelência com simplicidade? Muito a ver. Porque eles vão andar de mãos dadas. Porque alguém simples, ele é uma pessoa que ele é moldável. E ele faz o que está ao seu alcance. Ele respeita as pessoas que estão ao seu redor. Buscando a excelência para Deus com singeleza de coração. Não atrás dos aplausos dos homens, não fazendo custe o que custar, talvez pisando em pessoas, em sentimentos de pessoas para obter. Deu para entender até aí essas diferenças? E Jesus, pessoal, em toda a Bíblia eu acredito que é o maior exemplo de simplicidade. Ele vai nos dizer através de palavras esse caráter da simplicidade no reino. E nós vamos começar vendo aqui em Mateus capítulo 8, versículo 20, que diz assim, e disse Jesus: as raposas têm covis, e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça.
Essa palavra de Jesus veio num contexto em que a fama de Jesus começava a crescer. Os milagres começavam a passar de boca em boca, em região a região. E as pessoas começaram a se aproximar de Jesus pelo que ele estava fazendo, pelos prodígios que se escutava, que vinham das suas mãos, pelos milagres que ele fazia em cada povoado que ele ia. E então chegaram algumas pessoas e começaram a dizer: Jesus, eu quero te seguir. Senhor, eu quero te seguir. Então Jesus, ele lança essa expressão como que para filtrar a motivação do coração daquelas pessoas que diziam querer segui-lo. Não diferente dos nossos dias, nessa época de Jesus, as pessoas também tinham dificuldade de lidar com restrições, se sentiam incomodadas por várias coisas pequenas, estavam um pouco dispostas a abrir mão de algo precioso, porque eles conseguiam ver o ministério de Jesus através dos olhos do glamour, mas eles não conseguiam ver o ministério de Jesus, que num momento ele estava operando milagres, mas na noite, quando estava cansado, muitas vezes ele não tinha aonde reclinar a cabeça. Então Jesus, ele disse, como que dizendo assim para essas pessoas: olha, eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus, e eu estou nessa terra vivendo de uma maneira simples, servindo as pessoas. Vocês estão dispostos a me seguir, não só pelos milagres, mas também me seguir quando eu não tiver onde reclinar a cabeça? Quando eu passar por restrições, por perseguições? Vocês estão dispostos a me seguir na simplicidade de vida que eu tenho? Essa era a proposta de Jesus, já desde do seu ministério, nos mostrando uma simplicidade de vida, a simplicidade em seu próprio caráter. E a vida simples, ela incomoda muitas pessoas. Nos dias de hoje, sempre incomodou. Porque a sociedade em si, se nós percebemos, ela criou muitos padrões de necessidade a serem supridas para ser feliz. Ela estabeleceu muitas maneiras que as pessoas precisam cultivar, ou precisam desenvolver, ou status, ou possessões, para então se sentirem satisfeitas e felizes. Mas na palavra de sabedoria, lá em Eclesiastes 7, 29, diz o seguinte, olha: tudo o que eu aprendi se resume nisso. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Nessa versão, Deus fez tudo simples. Deus disse: haja e ouve. Deus disse para Adão: não come, e ele comeu. Deus diz: filho, honra o teu pai e tua mãe. Se você quer ser feliz, se você quer ser próspero, todo mundo quer ser próspero, todo mundo quer ter longevidade, mas poucos querem obedecer pais e mães. Então Deus, Ele é muito direto. Ele disse: busca o reino de Deus e todo o demais será acrescentado. Mas as pessoas estão buscando tantas coisas. Deus é tão simples, Ele diz as coisas para nós de maneira tão simples. Você que já ouviu a voz de Deus, já teve um direcionamento de Deus, sabe o quanto Deus é simples no falar. Ele é tão direto, mas para nós parece que a gente quer complicar, a gente quer pôr obstáculos, a gente quer pôr desculpas. E eu parando hoje para estudar isso, eu pensei: por que nós somos assim? Por que nós complicamos as coisas que Deus simplificou para que o reino esteja em nós e que nós nos movamos no reino? Para perceber um pouco o quanto Deus, Ele simplifica, Ele pegou questões eternas do reino dos céus e transformou em parábolas para que pudéssemos entender da maneira mais simples como as coisas funcionam no céu. Então Deus é um Deus que trabalha na simplicidade com as nossas vidas para nos fazer entender sua vontade. Mas às vezes é o nosso coração que obstaculiza as coisas
que Deus quer fazer em nós. Então essa é uma maneira de nos chamar a atenção e de maneira pura escutar esses comandos, essas palavras de Deus e começar a obedecer. Porque às vezes a gente caminha em tantos obstáculos da vida e volta e pergunta a Deus por quê? E às vezes Deus te traz uma memória, a palavra que Ele te disse tempos atrás e que às vezes você falou, não, deixou para trás. Porque Deus é simples. Ele tem uma palavra de vida para cada um de nós que constantemente está palpitando no nosso coração. E o melhor a se fazer é obedecer. Ser simples também é entender que é preciso lutar contra a nossa natureza pecaminosa. Que ela, segundo Colossenses 3:5, diz a seguinte expressão: sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, más vontades, ganância, que também é idolatria. Então também é nossa tarefa fazer morrer essa natureza diariamente, com a busca de Cristo e com a prática do bem. Jesus ensinou a simplicidade em sua conduta. E eu parei para observar, pensando no Jesus dos milagres, você nunca vai perceber, ô princesa, você nunca vai perceber Jesus dizendo ou esperando uma recompensa depois de um prodígio. Você nunca vai esperar Jesus esperando receber honra, aplausos, destaque, ou que fosse chamado às autoridades, ou que o nome dele fosse colocado em um lugar de imponência. Jesus nunca, na verdade, a vida dele foi fazer o reino e ele queria estar no meio do povo. Ele queria estar no meio da simplicidade das pessoas. Ele queria continuar proclamando o reino no meio da onde mais necessitava, que era no meio do povo. E ele ensina isso com a sua vida. As pessoas todas estavam em expectativa quando ele multiplicou os pães, mas ele foi para outra cidade porque queriam fazê-lo rei. Depois que ele ressuscitou Lázaro, a notícia correu por todos os lugares e ele de pronto saiu dali, porque Jesus nunca esperou as plataformas para ser Jesus. Ele nunca esperou os holofotes para ser Jesus. Isso nos ensina que nós não devemos esperar ocasião. Nós não devemos esperar circunstâncias para expandir o reino. Nós devemos simplesmente ir na simplicidade de um lugar, de uma célula, de um trabalho, onde o Senhor nos coloca, dentro da escola, que seja uma pessoa. Deus quer começar na simplicidade a expandir o reino. Foi assim que o Messias começou. Ele começou sozinho, depois outros mais vieram. E quando ele foi enviar os discípulos para ter uma experiência do reino, ele instruiu nessas mesmas diretrizes de simplicidade. A Bíblia diz em Mateus 10, versículo 8, ele disse assim, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Eu imagino, eu vi a série The Choice, que quando os discípulos escutaram essa comissão de Jesus, era como que se eu também percebesse como foi no momento. Ressuscitar mortos, já pensou você escutando Jesus? Vocês vão, ressuscitem os mortos, curem os enfermos, liberte as pessoas que estiverem com lepra. E aí como que se houvesse glamour, como que aquilo fosse maravilhoso, que fosse digno de que se passasse no jornal, que se chamasse todo mundo para ver. Mas Jesus trata isso com singeleza. E ele acrescenta no final, de graça recebeste, de graça dai. Como que dizendo para os discípulos, tranquilo, porque vocês receberam primeiro. Isso é algo que vocês receberam do reino. Não é algo que vem de vocês. Não é nenhuma capacidade pessoal de qualquer um de vocês. Vocês receberam e vocês vão dar na mesma singeleza, sem cobrar nada de ninguém. Movendo-se na graça, entendendo que é a graça que tem movido o ministério até então.
E Jesus segue, ele diz algumas palavras que são muito fortes para todos nós que somos discípulos. Ele diz: olha, se alguém abrir a porta da sua casa, você entra e fica hospedado ali. Se alguém não quiser ouvir, você não começa a bater o pé, profetizar contra, amaldiçoar. É Jesus dizendo: você simplesmente vira, você bate as sandálias, o pó dela e vai embora. É atuar com singeleza, essa é a essência de Jesus. É o mais lindo, de não trazer glamour às coisas que para nós são fantásticas, ou querer fazer escândalos quando renunciamos um direito. É simplesmente viver a vida em singeleza e entender que tudo para nós que passamos, que vivemos, que experimentamos, ele tem o intuito de glorificar a Deus. Essa é a pessoa de Jesus. De um olhar profundo, de uma vida simples e de palavras do reino, ensinando e incitando aos discípulos a propagar o Evangelho na simplicidade do ser de Deus. E ele continua dizendo: não se preocupe com as provisões, não leve prata, não leve ouro, não leve cintos. Isso pega um pouquinho para nós. Pega um pouquinho para nós que pensamos em ser discípulos totalmente dependentes. E às vezes as pessoas chegam a pensar em Jesus como que se ele fosse contra nós termos bens materiais. Mas não é bem isso que Jesus quis ensinar aqui ou em todo o seu ministério. O que Jesus queria que os discípulos entendessem é que as pessoas são mais importantes que dinheiro, que recurso ou que bens materiais. Essa é a mensagem da simplicidade que deve continuar palpitando no nosso coração. E que eu aprendi na missão. Pessoas são mais importantes que coisas. Pessoas sempre vão ser mais importantes que coisas. E a simplicidade que Jesus vivia reflete o caráter dele. E essa simplicidade como disciplina que exterioriza a vida de Cristo, é o que hoje nós estamos aprendendo que devemos nos esforçar a desenvolver. Por isso ela é uma disciplina. Não vai ser fácil, mas vai ser com algumas pitadas de atitudes que nós vamos falar mais para frente, que nós podemos cultivar e desenvolver. Porque eu sei que em dias em que a intenção de compra cresce cada dia mais, a simplicidade é uma virtude para poucos, não é verdade? E que fique bem claro que a simplicidade não é um chamado à pobreza, porque geralmente as pessoas associam a isso, mas a simplicidade é um chamado à verdadeira liberdade. A simplicidade é um chamado à verdadeira liberdade, porque quantas pessoas que nós conhecemos estão condicionadas a revestir a sua existência de coisas e possessões para ostentar o título "eu sou feliz". Quantas pessoas estão correndo atrás de títulos, de possessões, para poder no final dizer "eu sou feliz", e esse dia nunca chega. E eu experimentei isso de uma forma muito profunda, por isso que quando eu peguei esse tema simplicidade, o Senhor foi abrindo os meus olhos para entender como Ele tem trabalhado essa disciplina na minha vida. E não foi há muitos anos. Ano de 2023, eu e minha família passamos um período muito apertado financeiramente. E eu estava constantemente ali falando com o Senhor. Eu falei: Senhor, nos ajuda, Senhor, atua, Deus toca, falando das promessas. E eu vou ser sincera, porque eu sou humana, dizer para você que o meu coração estava muito afligido nesse período. Mas teve um dia, depois de estar orando vários dias, jejuando, buscando o Senhor, eu escutei a voz do Espírito dentro de mim que disse assim: você tem filhos saudáveis, você tem um marido que te ama, você tem um teto sobre a sua cabeça, você é rica. Eu escutei essas palavras do Senhor. E eu disse: eu sou rica. E naquele momento que o Senhor falou comigo, é como se eu tivesse visto um vislumbre
do que realmente importa. E às vezes as pessoas passam toda uma vida sem perceber que a simplicidade de ter família, de ter os seus, de estar vivo, de ter saúde, é uma das maiores riquezas que nós podemos possuir. Até um dia desses eu vi um vídeo que foi feito do ChatGPT sobre casas que valem $10 mil, $100 mil, não sei se alguém viu aqui. Casas que valem $1 milhão, $1 bilhão. E aí a pessoa colocou para o ChatGPT, casas que não têm preço. E essa inteligência artificial mostrou uma casa repleta de família, com uma família unida. E isso mostra para a gente que até os meios tecnológicos reconhecem o que nós, como cristãos, devemos hoje, mais que nunca, ter certeza. O que Deus nos dá, o nosso lar, os nossos, a vida, a simplicidade de ter isso todo dia, ar para respirar, são riquezas sem precedentes. São riquezas que não dá para comprar. A pessoa simples, ela aprende a reconhecer a felicidade na glória de Deus refletida em cada etapa de sua vida. A pessoa simples, ela não está presa aos estigmas da superficialidade. Às vezes nós conhecemos pessoas que você percebe que ela está fazendo-se de uma situação ou fingindo ser algo porque tem que alcançar alguém, ou se veste de uma maneira para se adequar a um grupo, ou tem tipos de hábitos para poder ser aceita, e as pessoas sempre estão preocupadas. O que vão pensar de mim? O que as pessoas vão pensar? O que a minha família, o que eles vão pensar de mim? Isso é estar preso. A pessoa simples, ela é verdadeira. A pessoa simples, ela sabe que não precisa manter máscaras em sua vida. Ela é livre. E se isso não fosse suficiente, são vários os benefícios que nós temos quando optamos por desenvolver a disciplina da vida simples. Nós estamos numa sociedade onde a simplicidade, essa expressão, simplicidade é taxado como algo inferior. Como uma pessoa inferior, como uma pessoa simples, é uma pessoa sem recursos, é uma pessoa que tem pouca escolaridade, mas em verdade vos digo, que só os fortes conseguem escolher viver essa disciplina de ser simples. E aqui eu trago as palavras de Jesus novamente, de Mateus 10:16, que ele disse assim, ó: seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Aqui nós vemos o mestre afirmando que existe associação entre a sabedoria e a simplicidade. E ele nos convida a ser os dois, a andar em prudência, a termos a sabedoria e cultivar também a simplicidade em nossas vidas. Deus tem, de fato, faltado no centro da vida de muitos seres humanos. E por isso a necessidade de segurança tem induzido as pessoas a um apego insano às coisas. E certo pensador disse essa frase, que eu achei muito pertinente ao que nós estamos falando hoje. As pessoas gastam dinheiro que não têm em coisas que não precisam para impressionar pessoas que não gostam. E isso é um fato. Isso é um retrato. As pessoas gastam dinheiro que não têm em coisas que não precisam para impressionar pessoas que não gostam. Esse é o retrato da sociedade. A sociedade está enferma sem Deus, em busca de ser feliz. E a felicidade ela é encontrada de maneira tão simples em Cristo Jesus. Mas Cristo é tão simples
que é difícil as pessoas encararem o fato de que toda a existência, toda a história do planeta, desde que tudo começou, qualquer incógnita que exista no coração do homem mais inteligente ou do homem que é do campo, as respostas às dúvidas, elas são encontradas naquele homem que foi carpinteiro e foi crucificado na cruz, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro da história da humanidade. Nele existem todas as respostas. E eu quero repetir uma frase que eu costumo dizer a quem anda perto de mim: o Evangelho é simples. Ele é para todos aqueles que creem. Ele é totalmente acessível e Deus o fez dessa maneira. Mas ao mesmo tempo que o Evangelho é simples, ele é profundo, altamente profundo, porque nele tem valores e ações eternas. Por isso eu quero falar, irmãos, que nós venhamos a despertar da comodidade de vida que a sociedade dita como padrões de felicidade, como ostentação, como possessões, status. Se nós nos associarmos aos padrões de felicidade da sociedade, nós vamos tornar-nos tão enfermos quanto essa sociedade. Por isso que nós não somos chamados a viver nesse sistema de mundo tão cheio de padrões e necessidades fúteis que nunca enche o coração do homem. Nunca! E eu penso e creio que a cura para tantas enfermidades, tantas dores que as pessoas dizem ter e que de fato têm, está no homem da cruz. Está no nosso Jesus. Ele é simples, mas ele é profundo, capaz de transformar vidas. E esse ele fez comigo e ele fez com você. E eu percebi que em constantes fases da minha vida, o Senhor veio me abrir os olhos para essa disciplina, que é a simplicidade. E hoje eu consegui dar nome a isso. Porque essa pessoa que vos fala já andou por tantos lugares. Eu fui num dos lugares mais simples que eu acredito que eu poderia ter andado. Eu já estive em tribos indígenas, eu já fui para comunidades ribeirinhas, tomar água amarelada, já comi sentado em chão batido, já conversei com indígenas, pessoas simples, já fui nas etnias dos Andes, dos Quechuas lá no Peru, já provei das coisas mais simples, já aprendi a adorar a Deus e dar graças quando Ele deu para nós uma mandioca, que lá no Acre a gente chama de macaxeira. Aprender a estar de maneira simples em todos os lugares e se comunicar com pessoas. E esse Deus que me chamou a desenvolver a simplicidade também me levou a lugares lindos, a lugares que pareciam a Europa. Deus me fez andar na nação dos Estados Unidos. E esse Deus de simplicidade nunca foi por mim mesmo, sempre foi por Ele. E nele que todas as coisas aconteceram. Sempre entendendo que a essência de tudo é entender, é viver como Jesus viveu, na simplicidade. Porque posso dizer uma coisa, irmãos? Pode falar espanhol, inglês, italiano. As pessoas em todo o mundo têm a mesma necessidade: Cristo. Todo mundo sofre dos mesmos vazios e dos mesmos problemas, que só podem ser supridos em Cristo. E quando colocamos os óculos da simplicidade, eu quero dizer que benefícios que nós podemos ter. Nos é ativado a sensibilidade. O nosso coração se torna um coração mais sensível e não conturbado. Quando cultivamos a simplicidade, encontramos a paz, porque reina em nós o príncipe da paz. O nosso coração também se inspira em gratidão, porque aprendemos a ver nos detalhes Deus se movendo. Aprendemos a nos sentir livres para ser quem de fato nós somos e livres para não precisar da aprovação de pessoas para ser quem nós somos. Nós também provamos
e aprendemos a desfrutar o melhor dessa terra, sem precisar se tornar escravo de coisa alguma. É isso que Deus tem para nós. Não quer dizer que Deus não vai fazer de um cristão rico milionário, mas Deus não quer que nos tornemos escravos de recursos ou de dinheiro. E então somos livres e aprendemos a desfrutar do melhor da terra na simplicidade. Para finalizar, eu quero sugerir alguns conselhos para aqueles que querem desenvolver a simplicidade como disciplina na sua vida. E o primeiro conselho é: priorize a vida espiritual para se mover no mundo natural. Priorize sempre colocar diante de Deus as tuas causas, para que Ele te dê direção do que fazer. Explique a uma geração depois de você, seja filhos, netos, discípulos, que o valor das pessoas são maiores do que as coisas que se pode obter. Use os seus bens sem desperdício. Seja bom mordomo do que Deus te deu e seja generoso com quem precisa. Valorize os momentos em família. Esses irão marcar a sua existência. Tenha um livro de memórias, de palavras que Deus te deu, que Deus te falou. Não se deixe perder no esquecimento as palavras que Deus te deu, porque depois eles são esperança para você. E quando você olha e vê como Deus te falou, você vai perceber algo. Deus fala de maneira simples nos momentos que você menos esperava da sua vida. Todos os dias, essa eu aprendi com John Piper. Busque a glória de Deus refletida em situações e na criação, nas situações mais singelas e na criação diária que se apresenta a nós. Busque a glória de Deus nesses detalhes. E louve a Deus por cada um dos aspectos que você encontrar da glória do Senhor. Antes que o seu dia termine, renda gratidão. À noite eu digo aos meus filhos: o que você tem para agradecer hoje? Porque eu incentivo o coração deles a perceber pequenos detalhes do que Deus fez no dia deles. E Ele faz sempre coisas pequeninas que mostram e denunciam sua glória para nós. E eu finalizo com as palavras do apóstolo Paulo, que aprendeu essa virtude preciosa da simplicidade, que está lá em Filipenses 4, do 11 ao 13, ele disse assim, não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Gostaria de convidar você a orar comigo nesse momento sobre essa disciplina, sobre como ela é profunda, sobre como ela pode trazer saúde para a sua vida e nova expectativa para o seu futuro. Senhor, a simplicidade é tão você. Eu não consigo ver um Jesus complicado. Eu não consigo ver um Jesus incerto. Eu não consigo ver um Jesus que não era profundo e singelo em cada gesto, em cada olhar. Quando as pessoas se aproximavam de você e talvez elas não se sentiam indignas, você fitava os olhos dela no mais profundo. E elas podiam dizer: Deus é acessível, Jesus é acessível. Que quando as pessoas olhem Cristo em nós, e isso é demonstrado através da simplicidade que é cultivada na nossa vida, que eles possam perceber que o reino de Deus é acessível, que Ele é para todos os homens. Oh Deus, como é maravilhoso ter a sua paz, como é maravilhoso ter o coração cheio de gratidão, como é maravilhoso não esperar as circunstâncias para ser feliz, não ter o corpo perfeito, as roupas de marcas para ser feliz. Como é maravilhoso ser livre na identidade que o Senhor nos dá. Isso
é quando cultivamos a simplicidade, de ser como o Senhor era, de andar nas suas pisadas e valorizar o que a vida tem de mais precioso, o que o dinheiro não pode comprar. Obrigado, Senhor, por ser simples. O Senhor poderia ser difícil, como algumas religiões as pessoas têm que fazer tantas coisas para poder estar na presença de uma entidade. Mas aqui contigo nós podemos dizer: Pai, eu estou aqui, eu te amo. Obrigado por mais um dia de vida. Que cultivemos isso em nosso coração. Que o Senhor é simples, é singelo, é real e acessível a todos nós. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém.